Muito bem, meu povo, estamos de volta com a nossa aula 7.1. Na aula 7.1 vai ser a nossa aula sobre criação de bovinos. Então essa aula é de número 1, porque nós vamos ter aí caracterização dessas aulas de bovino. Então é uma aula introdutória, tá bom? Convido todos vocês a pegarem o material que o professor presencial já distribuiu, vai acompanhando aí lâmina por lâmina. Assim que a gente finalizar, não se preocupe não, vamos voltar fazendo aquele bate-bola, jogo rápido, sanar todas as dúvidas que vão ficar aí, ó, para poder fazer realizar é bom, hein? Para a gente fazer nossas atividades. Na tela, meu diretor. Olha aí, pessoal, aula 7.1. É sobre o que mesmo, professor Jefferson? Manejo e criação de bovino de corte. Então, galerinha, hoje é uma introdução só sobre o bovino de corte. Aí as outras aulas nós vamos falar de bovino leiteiro, tá bom? Então vamos aqui, galera. Ó, primeiro, o que nós vamos falar da criação de bovino de corte? Uma introdução. Quais são os sistemas? Os sistemas de criação, lembra? Nós temos que colocar esse animal ou em um sistema de criação extensivo, um sistema de criação intensivo ou semi. Sempre vamos lembrar vocês. O que, professor Jefferson? Você tem que fazer um levantamento na sua propriedade para ver qual é a estrutura da sua propriedade. Se a sua propriedade tem estrutura para intensivo, se a sua propriedade tem estrutura para semi-intensivo, claro que tem que organizar esse processo de estruturação de acordo com as necessidades desse animal. Quais necessidades, professor? Nutrição. Olha, nutrição para corte é diferente da nutrição leiteira. Nutrição, se você vai vender para bezerros. E os volumosos? Disponibilidade de sal, os minerais. E também local onde eles vão ter o coxo e o local onde eles vão pastar. Se essa pastagem vai ser rotacional, se não vai ser rotacional. Então, nós vamos ver aí, claro que já há uma aula introdutória, mas nós vamos ver que há uma gama de processos a serem definidos para a implantação do sistema de criação. E também vamos ver aí uma introdução sobre produção. Criação é uma coisa, produção é outra, mesmo estando integradas, tá bom? Vamos lá então, bovino de corte. Bovino de corte é um alimento extremamente nutritivo. Ela é uma fonte de proteína, a carne, né, gente? Bovino de corte. A carne bovina é um alimento extremamente nutritivo. Ela é uma fonte de proteínas capazes de melhorar o desempenho muscular, aumentando a força. A grande quantidade de vamos aqui colocar, vamos enfatizar aqui, ó. A grande quantidade de mioglobulinas também faz com que a carne proporcione essa sensação de bem-estar e clareza mental. Professor, vamos dar um timer aqui. Quando eu como carne, eu quero o que da carne? Proteína. Todo mundo fala proteína, né? Eu acho isso muito interessante. Todo mundo que come carne, eu quero proteína. Mas o que eu tiro da proteína? Aminoácidos. Não é isso? Só que, claro, professor, é o que tem na maior proporção. A carne não é só proteína, né? Nós temos outros elementos na carne. Mas é o que a gente quer, é a proteína. E o que a gente quer da proteína? Aminoácidos. Também tem um pouco de lipídio aí, professor. Isso. Aí tem um pouco de lipídio animal, de origem animal. Olha, quando eu peguei e falei de lipídio, que é origem animal, nós temos que lembrar que aminoácidos que formam proteínas também têm origem vegetal. Só que, por que o senhor está falando isso, professor? Mioglobulina, ela aí é
encontrada em carne vermelha, tá bom? Tem que tomar cuidado, porque não é só a carne, não é só o aminoácido que é de interesse, tá bom? Porque nosso organismo tem a necessidade de determinadas substâncias. Por isso que nós somos classificados como carnívoros. Lembrando que o processo evolutivo em determinadas populações foram bem-sucedidas de acordo com o processo nutricional dessas tribos, que adquiriram determinados, como é que eu posso falar? Quando nós estávamos vivendo em tribos, né? Quando nós estávamos naquele processo bem primitivo, evolutivo, a nossa nutrição, sim, é um fator que possibilita você se desenvolver não só a força mental, mas a percepção, visualização do ambiente ao seu redor. Isso é uma outra questão muito importante em relação ao processo de produção e aquisição de proteína, tá bom? Esse processo de produção e aquisição de proteína não é só essa proteína. A mioglobina tem um efeito muito importante no nosso processo metabólico desses aminoácidos também. A carne bovina traz vários benefícios. Olha aí, ó. A carne bovina traz vários benefícios à saúde. Se for consumida olha aí. Pronto. Outra coisa. Essa eu vou ter que marcar, ó. Se for consumida de forma certa. Por quê, professor? Pessoal, a obtenção... eu queria lembrar um nome. A obtenção... como é que eu chamo? Quando nós estamos querendo, tá bom, aminoácido, quando nós vamos, como é que nós, não é como nós vamos, é como nós vamos preparar esse alimento. Determinados alimentos conservam, mantêm, quando eu falo conservar, manter a disponibilidade do que eu quero, se for cozido, se for assado, se for frito. Dependendo da forma do preparo desse alimento, determinadas substâncias que eu quero desse alimento, não vou conseguir absorver de forma correta. Não vou conseguir absorver de forma eficiente. Então, o preparo desse alimento também. Por isso que é de maneira consumir... aqui é porque nós estamos falando de carne bovina, né? Mas é para tudo na vida. Mas a carne bovina, para facilitar que nós, no ato de comer, possamos conseguir tirar dela o que eu estou precisando para o meu desenvolvimento, é muito importante. Isso é um assunto lá na frente, tá, pessoal? Esse alimento é muito rico em proteína, que é o que, pessoal? Aminoácidos. E tem outros nutrientes. Olha aí, ó. Não é só o aminoácido em si. Vitamina do complexo B e sais minerais. Fontes de ferro, zinco, fósforo, potássio, magnésio e selênio. Por isso que o consumo de carne vermelha, vamos colocar assim, carne vermelha, que é a bovina, é excelente. Eu não vou nem colocar aqui o coração, mas é excelente, eficiente e necessário sistema nervoso. Vou colocar aí o sistema nervoso. Quando a gente fala sistema nervoso, engloba o sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, simpático e parasimpático, né? O autônomo. Tem que tomar muito cuidado, galerinha. Professor, mas determinados nutrientes aí, sais minerais, eu também posso obter em outras fontes. Verdade. Outras fontes eu posso obter esses alimentos. Mas será que você vai estar consumindo de forma correta? Também é esse outro fator que devemos levar em consideração. Para importantes da evolução da pecuária,
parte importante da evolução pecuária brasileira ocorreu dentro das propriedades pecuárias brasileiras, com forte participação de diversos segmentos da sociedade, como instituições de ciência, tecnologia, ensino, indústria, associações de produtores, organizações não governamentais e outros. Professor, o que isso quer dizer aí? Em busca de melhorias e qualidades, não só no produto, mas no bem-estar animal, porque o bem-estar animal está diretamente... O bem-estar animal, que animal? O animal de sistema de criação. Está diretamente ligado à sua produtividade. Então, pessoal, quando a gente está colocando aqui, instituições de ciência, tecnologia, ensino, indústria, associações de produtores, organizações não governamentais que estão ali nessas associações, qual é a colaboração desses aí, professor? Não entendi isso que você está falando, não. Vamos ali, instituições de ciência, tecnologia e ensino. Pesquisa, pessoal. Exemplo. Como é que eu sei, através da pesquisa, qual o melhor pasto para o gado? Então nós fazemos o quê? Pesquisa. Nós pegamos, selecionamos determinados gramíneas. Como é que eu sei? Tem o napier, tem o capim-cameron, tem as gramíneas, né? O milho. Porque eu sei que se eu pegar o capim-elefante com o milho e com o napier, triturar, fazer uma silagem, é bom para a vaca. Então nós temos que fazer amostras, ver quais são os nutrientes, as necessidades nutricionais do quê? Daquele animal. Só que leva em conta uma coisa. O bovino de corte tem várias raças. Tem o Gir, tem o Nelore, tem a holandesa. Só que tem que ver uma coisa. Cada raça tem uma necessidade nutricional. E se for para corte, e se for para leite, tem que levar isso em consideração. Então, são feitos estudos para melhorar o quê? A nutrição animal direcionada para o sistema de criação e relacionada à raça da qual ele se encontra ali naquele sistema de criação. Ok, professor? Indústria, associações. Por exemplo, pessoal, é só carne? É só leite? Mas as associações de produtores e a indústria, né, realizam os processos de processamento dessa matéria-prima. Qual a matéria-prima? Carne. Qual a matéria-prima? Leite. Mas é só carne e leite, professor? Não. Existem... Tá bom, agora vamos com calma. Existem glândulas desses animais que são vendidas para a indústria. Só que a gente não... É tão específico esse mercado. Você acha que é jogado fora o osso desse animal? Não. Você vai para uma indústria de farelo para fazer, claro, só direcionado que não tem doença, né? Farelo para ração para peixe, farelo para ração para criação de peixe ornamental e peixe piscicultura tradicional, né? E tem o ornamental. E aí tem como é que é? O couro desse animal. Tem uma glândula que eu estou tentando lembrar o nome, que vai para as indústrias farmacêuticas. Então não é só carne e leite, tá bom? Isso quando a gente não leva em consideração todos os processos de embutidos e derivados. A gente não está nem falando de leite, derivados da carne também, tá bom? Então isso aí auxilia... E eu falei
Eu estou falando aí só dos produtos. E o melhoramento genético? Ah, e outra. Não é só do produto, é a qualidade do bem-estar animal, onde nós fazemos pesquisas e mostramos que, professor, sabia que algumas técnicas de colocar snippers para fazer aquelas gotículas de água, para amenizar a temperatura dentro de um sistema intensivo para a produção de leite, auxilia no processo da vaca produzir mais leite? Claro, o ambiente junto com o melhoramento genético. A gente chama isso de epigenética. Epigenética é o processo de expressão fenotípica associado ao ambiente ao componente do potencial genético. Então, quando o ambiente é favorável, a gente fala que ocorre a penetrância, é a expressão com excelência daquele potencial genético. Tá. A gente só fala de carne e leite, né? A busca pela melhoria da qualidade da carne é cada vez mais estimulada pela indústria frigorífica, seja pela iniciativa governamental para se atender às exigências do mercado consumidor. Porque para cada mercado consumidor, nós temos nosso mercado interno e o mercado externo. Então, há adaptações, por exemplo, tem carne que o corte tem que ser daquele jeito, senão não vai para a Índia. Isso não acontece só com a carne de gado, não. Carne de suíno, carne de ave, tem que ter os cortes específicos. Nem sempre a gente faz esses cortes aqui para o Brasil. A forma de limpeza do frango, se é com pele, se é sem pele, a do suíno, e a mesma coisa vai para a carne de gado. Tá bom? Então, não é só a qualidade nutricional. Claro, também tem a qualidade nutricional, tem o percentual de gordura. Por exemplo, tem um mercado específico que só pega a peça marmorizada. Exportação de peça marmorizada de carne de suíno. Então, eu estou dando esse exemplo para vocês verem que quando nós direcionamos isso para carne de gado, é a mesma exigência, que não é o que a gente encontra aqui. Então, essa adaptação das indústrias frigoríficas para atender tem todo um fluxo, um RH e também a implantação dessa indústria sem agressão do ambiente onde ele está. Tem que estar próximo de criadouros, né? A gente chama isso de... Agora esqueci o nome. E sistemas de criação. Quais são os sistemas de criação, professor? Vamos lá. Sempre é o mesmo, tá, pessoal? Muda somente dependendo do animal que nós estaremos falando. Então, primeiro, sistemas de criação. O sistema de criação de bovinos mais comum no Brasil é a pecuária extensiva, tá bom? Ou seja, o boi criado solto. O boi criado solto, no pasto, alimentado à base de capim. Pessoal, esse sistema de criação é um sistema que tem menos mão de obra em relação a outro sistema, menos mão de obra. Tem menos mão de obra. Mas, precisamos de quê? Precisamos de um espaço. Precisamos de área, tá bom? Mas, galerinha, eu aqui, quando a gente está falando sobre sistema de criação, claro, ou seja, o boi criado solto no pasto, o alimento à base de capim, quer dizer, vai ter essa dinâmica do processo de criação. Mas eu acho que eu estou falando demais nessa aula. Sim, eu estou falando demais nessa aula. Então, deixa eu só esclarecer essa frase aqui. Quando a gente fala desse sistema extensivo, eu quero que vocês prestem muita atenção, porque eu estou cansado de ouvir a minha voz. Então,
Eu vou convidar uma pessoa aqui para me ajudar a ler e entender isso aqui direitinho, porque nós temos nessa aula introdutória que entender o quê? A diferença de sistema de criação de gado extensiva, sistema de criação de gado intensivo e semi-intensivo. Então vamos lá, eu vou ler essa frase de novo, mas eu vou pedir para a professora Laísa ler para mim. É isso aí, professor. Então, o sistema de criação de bovinos mais comum no Brasil é a pecuária extensiva, que foi o que o professor Jefferson já falou bastante aqui, eu tenho certeza. Ou seja, é o boi criado solto no pasto, alimentado à base de capim. Nesse sistema, os animais estão livres em grandes espaços de pastagem, sem alimentação o quê? Suplementar. Isso mesmo. Então, pessoal, olha só. Você tem uma grande área de pasto. Aí esses animais, eles vão andando comendo pasto. E aí, você tem que disponibilizar para eles o quê? Um açude. Porque o açude, ou sempre lá no... Como é que a gente chama? No finalzinho, é que a gente fala assim, uma coisa é a frente da nossa casa, outra, a fundiária, antes que eu esqueça, a frente da nossa casa e o fundo da nossa casa. Lá na zona rural, fundiária é fundo, e a fundiária sempre passa o quê? Um rio. Então, um rio, um lago, um córrego. Então, ou se você não tiver uma fundiária, água para o gado ir, você tem que fazer uma barragenzinha, você tem que fazer para ele ir lá tomar água. E, claro, disponibilizar coxos de mineral. Então, você não tem tanta mão de obra. A única mão de obra que você tem é o quê? Tomar cuidado para ver se as vacas, a época que elas estão parindo, porque elas estão ali, e fazer reposição desse pasto, tá bom? Desta forma, leva um tempo bem maior no ganho de peso, né? Prorrogando o ponto de abate. O fato de serem criados em grandes extensões permite que estejam em intensa movimentação, prejudicando assim o ganho de peso. Então, Laísa, para deixar os nossos... porque a gente tem que lembrar sempre, primeiro ano. Né? Às vezes, tem alguns estudantes que já trabalham com isso, outros não. Então, é importante a gente frisar aqui, antes de irmos para o outro sistema. Esse é o primeiro. Quais são as características desse sistema? Então, o primeiro sistema é o extensivo. A gente vai para o outro daqui a pouco. O que a gente observou nesse sistema? Pessoal, vai anotando aí. O professor presencial já entregou toda a lâmina para eles, né? Já. O professor presencial já entregou todas as lâminas para eles. Então, pessoal, no material de vocês, o que eu tenho que destacar? Foi o primeiro sistema mais utilizado. Se fizermos uma comparação, Laísa, de criação de gado com o sistema... Porque, vamos lá. Pessoal, olha só. Pessoal... Deixa eu aparecer aqui. Agora. Vamos lá, galerinha. Olha só. Tem que fazer uma comparação para que a professora Laísa, pum! Eu fiz uma mágica. Pum! E fazer uma comparação. No primeiro ano, nós estamos estudando pecuária. Pecuária estuda os sistemas de criações de animais. Hoje é a aula que fala de bovino. Aí tem 3 sistemas. Outras aulas vai ter suíno, vai ter galinha, vai ter um monte de animais, nós vamos ver. Mas, professor, isso é pecuária. Se fizermos uma comparação com a agricultura, que é a atividade de cultivar, de plantar, o primeiro sistema de cultivo no Brasil foi monocultura. Né? A gente sempre fazia a mesma cultura no mesmo espaço. A cana, café, não é isso? Agora, é essa comparação que eu quero fazer. O primeiro sistema é o sistema extensivo. Gado criado solto. Então, precisa de o quê? Precisa de um espaço enorme. O que isso significa? Se nós formos lá no início, teve que abrir clareiras, né? Tirar a mata que estava ali, muitas vezes era feito de forma errada, que era aquela forma que queimava para renovar o pasto. Mas hoje a gente faz com forma controlada a cada piquete que é feita essa reposição, tá bom? Vamos lá na tela, meu diretor. Só para ver essa comparação. Então, olha só. Extensivo.
Então foi o primeiro, comparando com a monocultura, eu quis dizer, né? Então, como é que eles fazem, professor? No extensivo, ele é criado solto, então esses animais são livres. Opa! Esses animais... Mas que às vezes dá um tilt. Esses animais estão aqui e aqui. Esses animais estão livres. Extensivo, livre. Então eu preciso de quê? Grandes espaços. Esses espaços de quê? Para pastagem. Então, muitas vezes, é a mesma pastagem. Tá bom? Eu vou colocar, sem suplementação. É só aquele pasto. Desta forma, leva um tempo maior. Então, quem faz sistema extensivo, eu tenho um tempo maior de permanência desse animal no espaço para engorda. Maior no espaço para engorda, ó, tempo maior. Vamos ver se ele é mais interessante que o outro. Porque no início da aula nós falamos o quê? Professor, na criação de gado só vão ter 3 sistemas, mas qual que eu vou saber qual é o melhor sistema na minha propriedade para implantar? O melhor custo-benefício. Olha aí, questão, primeiro, né, se tiver um grande espaço, já é uma. Se não tiver um grande espaço, já não pode. Outra, o retorno. Por que eu tenho que saber se o tempo é maior ali dentro? Vai demorar mais para você. Fez o investimento, vai demorar mais para você receber. E quanto mais tempo o animal, Laísa, está no campo, mais ele está exposto a diversidades de doenças. Aí vem a questão sanitária, o manejo sanitário, né, professor? A importância, né? Aí é isso mesmo, manejo sanitário, vacinações, pega o cavalo, tem gente que faz isso no trator, os abonados, né? Pega o cavalo, vai andar para ver se o animal não se machucou, se não teve coisa de cobra. Tem todos esses negócios no nosso estado. Então, é mais exposto às adversidades. Época de chuva, taca-lhe um trovão, bufa, já viu isso nas reportagens, né? Morre o gado todinho. Vai o rebanho todo. Rebanho todo, perfeito. Então, tem que assinalar isso aí, ó. Prorrogando o ponto de abate, né? Vai demorar mais. O que é ponto de abate, pessoal? É um gado mais velho, carne mais dura e mais exposto à adversidade. O fato de serem criados em grandes extensões, precisa de um espaço grande, permite que seja uma intensa movimentação, prejudicando assim um ganho de peso. Quer dizer, você sabe que ao mesmo tempo que ele está lá para engordar, ele está gastando porque ele está buscando alimento. Está gastando, né? Seu metabolismo está lá explorado. Agora a gente pode comparar o semi-intensivo, né, professor? O semi-intensivo. O sistema semi-intensivo exige o uso de instalações para os animais e há necessidade de mais trabalho. Olha aqui, gente, a palavrinha mais trabalho sendo destinado a um tipo de gado mais aperfeiçoado. Não é qualquer tipo de gado que a gente vai trabalhar. Perfeito. Olha aí. Quando estão confinados em instalações... Pessoal, quando falou confinado em instalações, isso quer o quê? Investimento, recurso. Aí é o quê, professor? Que tipo de gado? É gado de leite que eu estou confinando ou é gado de corte? Porque as vacas hoje, elas têm um sistema extensivo de leiteiro. Elas vão lá, passam, e tem umas que ficam embaixo de galpões com ventiladores e snippers soltando aquela aguinha bem fresquinha, ventilador, elas ficam deitadas, o coxo tá ali, só que aí requer o quê? Mão de obra. Porque alguém tem que ir lá triturar o capim, alguém tem que levar aquilo para elas, né? Eu tô falando e não tô lendo primeiro. Ó. Quando estão confinados em instalações, a instalação para corte é uma, a instalação para leite é outra. Eu não estou falando, pessoal, da instalação de ordenha, é a instalação de pasto, é a instalação de pastagem, mas é uma instalação de pastagem que você leva o pasto para ela não vai atrás. Então, tanto de corte como de leite. São instalações que recebem a ração, olha aqui, ó, e outros alimentos. Olha aqui outros alimentos, que lá no extensivo falou, não tem suplementação.
É aquele negócio, Laísa, nós comemos, não comemos? Sim. Comemos. Mas a gente tem suplemento? O que é suplemento, professor? É uma dose extra específica de determinada coisa. Exemplo, seja sais minerais, vitaminas, ou, por exemplo, tem gente que hoje em dia, além do nutriente, taca ali aquele negocinho que é com óleo, tem preto, tem marrom, que bota na água e vira uma gelatina também. Linhaça. Linhaça. Isso é um suplemento. Ah, eu quero o meu... Que é moda hoje para dar tônus. Colágeno. Colágeno. Aí faz uma suplementação no suco que você toma de colágeno. Isso é um suplemento nosso. Então também o animal tem esse tipo de suplemento. Então, e outros alimentos, e após são soltos em piquetes com boa pastagem em água. Então, o sêmen significa o quê? Ele passa uma parte solto para caminhar e outra parte ele fica aqui, ó. Em confinamento. Em confinamento. O sistema implica em uso de tecnologia. O que é essa tecnologia em relação à nutrição? É verificado a quantidade e qualidade de alimento que eles comem. Sal mineral e vermifugação. Agora nós vamos para o sistema intensivo, Laísa. Sistema intensivo. Olha aí o que galpão. se emprega mais capital tanto na alimentação quanto nos locais de confinamento. Olha aí, pessoal, porque tem... Mão de obra, ser mais qualificada. Estão vendo isso aqui? Isso. A pessoa recebe muito bem para trabalhar num lugar desse. Estão vendo esse galpão, pessoal? Esse galpão aí, ó, sombra e a ventilação. Não dá para ver, mas tem ventiladores aqui. Tem exaustores, ou então tem aqueles snippers que vai soltando aquela água, parecendo que está queimando o lugar, para amenizar, tá bom? A alimentação é a base de forrageira e complementos à base de rações e concentrados. Olha aí, pessoal. Agora, a base é o quê? Essa base significa que é o que eles comem mesmo. É como se eles tivessem... O que tem? Aí tem que ver. Tá vendo? Esse coxa onde eles estão comendo, Laísa? Aí, né? Isso aqui é o corredor, a gente chama. Aqui é o corredor que, às vezes, é um caminhão. E aí a pessoa tá dentro da tobata, caminhão ou tobata, e aí na carroceria vai passando e vai jogando assim, ó. Vai jogando, vai despejando aqui, ó. O quê? Aí é balanceado. Milho, sorgo, capim camerão, triturado todinho, e ó, até a granulometria desse volumoso é calculado. Se é para vaca, é um. Se é para engorda, é outro. E depois, vaca tem em si mesmo ração balanceada para quem está em lactação. E então, ração balanceada para quem está em desenvolvimento, carne. Tá bom? Isso aí. Dentre as vantagens do sistema, destacam-se o quê? A minimização da idade do abate do animal. Então, é carne macia, carne suculenta? É, porque é coisa nova, carne nova. Né? Menos, Laísa... olha só, aqui dentro tem muita informação. Ó, menos tempo dentro da instalação, porque ele ganha peso mais rápido, só não é menos tempo na instalação, é maior aproveitamento da instalação. Por quê? Se ele ficou menos tempo ali dentro, eu tiro, limpo, higienizo, deixo 72 horas vazio e boto outro rebanho. Então eu estou dando eficiência à instalação. Mas se é menos tempo na instalação, menos eles estão expostos às adversidades que pode acontecer. Tá bom? Doenças. A elevação do ganho de peso e a flexibilização da produção, que foi o que você acabou de citar agora. Prosseguindo aí, né? Sistema de produção. Vamos indo. A produção de carne bovina em 2025 aumentou 2,1%, passando de 9,5 milhões para 9,7 milhões de toneladas. Quanto às exportações, a previsão de crescimento é de 12%. E o rebanho do Brasil cresce a taxas mais altas e apenas este ano é esperado que apresente ganho de 4,5%, alcançando 264,10 milhões de cabeças. Lembrando que uma coisa é consumo interno, outra coisa é exportação. O corte para exportação é outro. A exigência, por exemplo, a carne tem que ser embalada a vácuo
num determinado corte, tem frango, a gente está falando de gado, mas só para ter uma noção, frango é com pele ou sem pele? Aqui é só com pele. Para exportação, depende do país. Para a Índia, Japão, consome muito frango brasileiro. Japão consome muito suíno. É muito difícil, a gente vê pouco, não vê? Suíno em gândolas no supermercado. Não, tu vê mais carne de gado, não suíno. Porque o suíno ele vai para exportação. Os asiáticos são são consumidores da carne de porco, tá? Então depende. A pecuária bovina, ela tem esse negócio da safra e entre safra. A safra bovina ocorre no primeiro semestre do ano, no período de chuvoso, quando a pastagem é abundante, com maior oferta de boi para abate. E o preço do boi gordo nesse período são menores. Então tem aí, pessoal, um sistema econômico que a gente vai falar lá na frente. O ciclo da pecuária bovina é longo, uma média de 2,5 anos, contando desde o nascimento do bezerro até o abate do animal, com aproximadamente 15 arrobas. Para ser viavelmente econômico a produção. Isso aí é uma média, pessoal, tanto porque a gente está falando de abate, a gente está falando de consumo de... A gente está falando de abate, a gente está falando de consumo de carne. O que tem que levar em consideração? É que a gente tem que verificar a venda de novilhas, bezerros e vacas, que tem diferença, tá bom? E aí, no segundo semestre, você já sabe que o preço do boi ele vai aumentar. É porque é estiagem. Bem característico aqui do nosso, né? O inverno amazônico que está começando agora e o período de estiagem que é no segundo semestre. E nesse período o boi acaba perdendo peso e há menor oferta de boi para o abate, por isso que dá essa elevação de preço. Mas, aí o que vem na nossa cabeça uma hora dessa, Laísa? O que vem na nossa cabeça quando fala assim, caramba, é por causa do pasto. Então, para evitar isso, qual é o melhor sistema? O de confinamento. Mas aí tem que falar, mas professor, ele está confinado. Mas de onde que eu vou tirar pasto para fazer o triturado? Silagem. Então, bom pecuarista, no início do ano, que é fartura, ele faz um pasto para o animal comer e já prepara a silagem para a época de estiagem. E aí nós vamos ver lá no segundo ano o processo de produção de silagem para armazenar e ofertar para esse animal, tá bom? Isso aí. Além disso, a demanda é maior nos últimos meses do ano, influenciando a alta dos preços. Sim. Outro aspecto é o que há a redução do abate das vacas no segundo semestre, sim, notadamente entre setembro e outubro, que é o período de monta, ou seja, perfeito, fase da reprodução. Professor, isso pode ser alterado? Pode, porque isso aí é o fluxo de acordo com o que, pessoal? Com o clima favorável para a pastagem. Mas isso pode ser alterado com a dinâmica do intensivo. Durante a entre-safra bovina, com a elevação dos preços, há um leve crescimento do consumo de carne de frango e de suíno. É desse jeito. Há uma troca. Isso já é esperado no fluxo do mercado, tá bom, pessoal? Primeiro giro de confinamento entre maio e junho, segundo giro de confinamento entre agosto e novembro. O boi fica cerca de 90 dias em confinamento. É muito rápido esse processo. Vitelo, animal abatido com 4 meses. Bezerro, 18. Novilha, entre 18 a 24 meses. E a vaca, após a primeira cria. Essa é a vaca. A pele bovina pode ser também... pessoal... Claro, temos que tomar cuidado com os ectoparasitas, o período de vacinação, vermifugação, pois não é só a carne, mas também todo o processo que a gente tira do animal. Todos, a gente chama dos insumos. Verificar o corte e riscos profundos. Por quê, professor? São os manejos. Nós vamos ver, Laís, vamos aqui para frente. Nós vamos ver isso na próxima aula. Aqui, Laísa, essas questões, né, de manejo que nós realizamos, tanto no confinamento, no semi e na extensiva, não é só a carne e a nutrição, mas é todo o bem-estar do animal e o pelo também, porque é utilizado pelo mercado, tá bom? Finalizamos? Galerinha, finalizamos. Aqui daqui a pouco nós voltamos para fazer aquele bate-bola, jogo rápido, que tem atividade para a gente fazer.